As mãos de Juliana tremiam enquanto ela mexia na terra seca daquele vaso esquecido no canto da sala. As flores estavam mortas há semanas, talvez meses. Então, sentiu sob os dedos algo duro, angular, embrulhado em plástico amarelado e áspero. Puxou com cuidado e o peso do embrulho emergiu da terra como um segredo que não queria mais ser guardado. Ao abrir o pacote para ver o que era, seu coração disparou. Não era joia, tampouco dinheiro, mas algo que alguém havia escondido com cuidado e medo. Medo de que um segredo enterrado há anos finalmente fosse revelado. Foi então que um rangido soou atrás dela. Juliana virou-se devagar e gelou. Sua sogra, que há pouco mal conseguia engolir água, estava de pé, apoiada no batente da porta, com os olhos arregalados de pânico ao ver o embrulho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Antes de começarmos, contem nos comentários de qual cidade e país estão nos ouvindo. É uma alegria imensa saber de onde vêm nossos queridos ouvintes. A notícia chegou numa manhã comum de segunda-feira, daquelas que começam cinzentas e prometem continuar assim até o fim. Ricardo desligou o telefone e ficou parado na cozinha, olhando para o nada. Juliana pensou que fosse algo do trabalho, sempre era. Mas então ele se virou para ela com aquela expressão que a mulher conhecia bem demais, aquela mistura de irritação e cálculo que significava que ele queria algo. A sogra de Juliana, Dona Helena, estava muito mal. Os médicos haviam dado o prazo de 1, talvez 2 meses. A enfermeira que cuidava dela só poderia ficar meio período e alguém precisava ir até lá. Alguém que não fosse ele, é claro. Ricardo nunca teve paciência para cuidar de doentes, muito menos da própria mãe. Ele tinha negócios a resolver, reuniões importantes, problemas urgentes que só ele poderia solucionar. Juliana estava na pia, lavando a louça do café, quando ele começou a falar. Não era um pedido, nunca era. Era uma ordem disfarçada de conversa. Você precisa ir até lá, Juliana. Ver como ela está, ajudar com o que for necessário. A mulher enxugou as mãos no pano de prato e ficou em silêncio. Aprendera há muito tempo que discutir com Ricardo era inútil. Ele sempre encontrava um jeito de transformar a recusa dela em egoísmo, em falta de consideração pela família dele. Mas então veio a segunda parte, a verdadeira razão por trás daquele pedido repentino. Ele se aproximou, baixou a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Olha, minha mãe sempre foi muito cuidadosa com dinheiro. Meu pai trabalhava em banco, era bem posicionado. Eles devem ter guardado alguma coisa ao longo dos anos. Documentos importantes, talvez até joias da família. Você poderia dar uma olhada discreta enquanto estiver lá? Juliana sentiu um aperto no peito. Era isso então. Ele não estava preocupado com o estado de saúde da mãe. Estava preocupado com o que ela poderia ter escondido, com o que ele poderia herdar. A mulher tentou protestar, dizer que aquilo era invasão de privacidade, mas ele cortou a fala dela com um gesto impaciente. Não seja ingênua, Juliana. Essa é a nossa herança também. Melhor garantir que está tudo em ordem antes que seja tarde demais. Ricardo voltou para o computador, dando o assunto por encerrado. Juliana ficou ali, parada no meio da cozinha, com o pano de prato ainda nas mãos. A vida dela havia se tornado isso, uma série de ordens e obediências silenciosas. Ela trabalhava meio período numa clínica como auxiliar administrativa, um emprego simples que mal pagava as suas despesas pessoais. Ricardo ganhava bem, ou pelo menos ganhava. Ultimamente ele andava nervoso com dinheiro, falando em investimentos que não deram certo, em parceiros que o enganaram. A mulher olhou pela janela da cozinha e viu seu reflexo no vidro. Uma mulher de 52 anos, com cabelos começando a ficar grisalhos, olhos cansados. Quando foi que ela tinha se tornado essa pessoa? A moça sonhadora que se casou aos 25, achando que construiria uma família feliz, tinha desaparecido em algum lugar ao longo desses 27 anos de casamento. No lugar dela, havia apenas uma sombra, alguém que concordava, que obedecia, que não reclamava. O pior de tudo era que Juliana não tinha para onde ir.
Seus pais haviam falecido há anos. Seu irmão morava em outro estado, distante e com sua própria família. Não tinham filhos, Ricardo e ela. Essa era a cicatriz mais dolorosa do casamento deles. Anos de tentativas, de tratamentos, de esperanças frustradas. Até que um dia os médicos confirmaram que o problema era dela. Ricardo nunca a perdoou por isso, embora nunca tivesse dito em voz alta. Juliana respirou fundo e pegou sua bolsa. Está bem, eu vou. Amanhã tiro o dia de folga e vou até lá. Ricardo nem levantou os olhos da tela. Ótimo. E Juliana, não esqueça do que eu disse. Procure bem. Essas velhinhas sempre escondem coisas nos lugares mais estranhos. Debaixo de colchões, dentro de livros, em potes na cozinha. Use sua criatividade. A mulher saiu de casa sentindo-se suja, como se estivesse prestes a cometer um crime. Mas o que ela poderia fazer? Recusar significaria mais brigas, mais acusações, mais dias de silêncio pesado dentro daquela casa. E talvez, apenas talvez, Dona Helena realmente precisasse de ajuda. Ela sempre foi uma mulher difícil, fria com Juliana desde o primeiro dia. Nunca escondera sua decepção com a escolha do filho. Uma simples auxiliar administrativa, sem família importante, sem dinheiro. Mas agora ela estava doente, vulnerável. Era dever de Juliana ir, não era? O apartamento de Dona Helena ficava num prédio antigo no centro da cidade, daqueles construídos nos anos 70, com azulejos nas paredes externas e portão de ferro. Juliana subiu as escadas até o terceiro andar. O elevador estava quebrado há meses. A cada degrau seu coração pesava mais. Não havia estado ali há quase um ano, desde o último Natal. Aquela reunião tensa e silenciosa onde ela tinha preparado a ceia e ouvido críticas veladas sobre o tempero do Peru. A mulher abriu a porta com a chave que Ricardo lhe dera e foi recebida por um cheiro característico de lugar fechado, de remédios e de algo mais, algo triste e indefinível que parece habitar casas de pessoas muito doentes. As cortinas pesadas estavam fechadas, deixando a sala numa penumbra permanente. Juliana acendeu a luz e olhou ao redor. Tudo estava exatamente como ela se lembrava. A cristaleira ocupando uma parede inteira, cheia de taças e pratos que nunca eram usados. O sofá de veludo vinho, puído nos braços. A mesinha de centro com seus 7 elefantinhos de porcelana enfileirados por tamanho. Dona Helena, onde está a senhora? Juliana chamou baixinho, caminhando em direção ao quarto. A porta estava entreaberta e ela a empurrou devagar. O cheiro de remédios era mais forte ali. Na cama alta, sob um edredom de chenille desbotado, estava a sogra. Juliana ficou chocada com a transformação. A mulher que ela conhecia era sempre tão ereta, tão imponente, com aquele olhar penetrante que a fazia sentir pequena. Agora, ali estava uma velhinha franzina. A pele fina e pálida esticada sobre os ossos do rosto, cabelos brancos esparsos no travesseiro. Juliana se aproximou devagar. Dona Helena, sou eu, Juliana. Vim ver como a senhora está. Nenhuma reação, apenas um tremor quase imperceptível das pálpebras. A mulher colocou sua bolsa no chão e olhou ao redor. Na mesinha de cabeceira havia um copo com água pela metade, vários vidros de remédios, um pires com uma casca de pão ressecada. O coração de Juliana apertou. Independente de tudo que havia entre elas, ver alguém naquele estado era doloroso. Ela abriu a janela, deixando entrar o ar fresco da manhã. Depois, começou a arrumar. Trocou a água do copo, organizou os remédios por horário, recolheu a louça suja. Foi até a cozinha e fez um caldo leve de legumes. Quando voltou ao quarto, conseguiu fazer Dona Helena tomar algumas colheradas. Ela engolia com dificuldade, mas engolia. Seus olhos permaneciam fechados ou quase fechados, apenas uma fresta que não revelava nada. Juliana passou a manhã inteira limpando. Tirou o pó dos móveis, passou o pano no chão, lavou a louça acumulada na pia. Tentava não pensar no verdadeiro motivo da sua presença ali, nas palavras de Ricardo ecoando em sua mente. Procure bem. Mas como ela poderia revirar as coisas de uma pessoa doente, vulnerável? Que tipo de pessoa isso faria dela?
foi quando chegou na sala de estar e viu os vasos de plantas na janela, ou melhor, o que restava delas. Um gerânio transformado em gravetos secos, uma begônia murcha e uma violeta grande num vaso de barro que parecia morta há semanas. A terra estava tão seca que tinha se soltado das bordas do vaso, formando rachaduras profundas. O primeiro impulso de Juliana foi jogar tudo fora, mas então algo lhe chamou a atenção. A terra não estava apenas seca, estava solta de um jeito estranho, não como quando a terra seca naturalmente e racha. Era como se alguém tivesse mexido nela recentemente e depois tentado alisar por cima. Juliana olhou ao redor, como se esperasse que alguém estivesse a observando. A sala estava silenciosa, apenas o tic-tac do relógio de parede. Ela pegou o vaso com cuidado e levou até a pia da cozinha. O coração de Juliana batia mais rápido enquanto enfiava os dedos na terra seca. Era uma sensação desagradável, a terra fina e poeirenta grudando sob as unhas. Ela foi mais fundo, quase até o fundo do vaso, e então sentiu algo duro, angular, embrulhado em algo que farfalhava. Não era uma raiz, não era uma pedra. Juliana puxou com cuidado, fazendo a terra se espalhar pela pia. O embrulho era pesado, surpreendentemente pesado para seu tamanho. Ela se sentou ali mesmo no chão da cozinha, com o embrulho no colo. Suas mãos tremiam enquanto começava a desenrolar o plástico oleado amarelado, camada por camada. Por baixo havia um pano simples, uma flanela velha, e dentro, cuidadosamente organizado, estava um maço de cartas antigas, amareladas pelo tempo, amarradas com uma fita azul desbotada. Ao lado, uma pequena chave de formato antigo com detalhes trabalhados na cabeça. E uma fotografia. Era uma foto em preto e branco, desbotada, de um bebê enrolado num cobertor simples. Um rostinho sério, olhando para a câmera. No verso, escrito a lápis com caligrafia trêmula, estava apenas uma data e um nome. Igor, 15 de março de 1972. O coração de Juliana disparou. Quem era esse bebê? Por que a foto estava escondida daquele jeito, junto com cartas e uma chave misteriosa? Juliana pegou o maço de cartas. No envelope de cima, em caligrafia masculina e firme, estava escrito: "Para minha Heleninha querida". Ela abriu a primeira carta com cuidado. O papel estava tão frágil que tinha medo de rasgar. As palavras eram de amor, de saudade, de promessas. Um homem escrevendo para sua amada, contando sobre seu trabalho, sobre paisagens distantes, sobre o dia em que voltaria e construiriam uma vida juntos. O rangido do assoalho fez Juliana pular. Ela se virou tão rápido que quase derrubou as cartas. A sogra estava parada na entrada da cozinha, apoiada no batente da porta para não cair. Estava usando a mesma camisola, os pés descalços, mas estava de pé, sozinha, e seus olhos não estavam mais vazios. Eles queimavam com uma intensidade que fez Juliana recuar instintivamente. "Juliana, graças a Deus foi você quem encontrou." A voz de Dona Helena era fraca, mas havia algo nela, uma urgência, um alívio imenso. Juliana ficou paralisada, incapaz de se mover ou falar. A mulher que há uma hora parecia incapaz de engolir uma colher de sopa, estava agora de pé, olhando para ela com tamanha força que a nora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Dona Helena, a senhora não pode estar de pé." "Deixe eu ajudá-la a voltar para a cama." A idosa balançou a cabeça, fazendo um esforço visível para se manter ereta. "Preciso sentar. Me ajude até a poltrona." Juliana correu até ela e a segurou pelo braço. O corpo de Dona Helena era frágil, apenas pele e ossos, mas havia uma tensão, uma força de vontade que a mantinha de pé. Elas caminharam devagar até a poltrona da sala, aquela de braços altos e estofado gasto. Quando finalmente se sentou, a idosa fechou os olhos e respirou fundo várias vezes, como se tivesse corrido uma maratona. Juliana trouxe-lhe um copo de água e cobriu suas pernas com uma manta. A mente dela estava em tumulto. Quanto tempo a sogra estava fingindo?
Quanto tempo ficou ali, imóvel na cama, esperando? Esperando por quê? Por ela? A resposta veio antes mesmo que Juliana terminasse de formular a pergunta. Dona Helena estava esperando que Ricardo mandasse alguém. Estava esperando para ver quem viria. O que essa pessoa faria? Dê-me isso. Dona Helena estendeu a mão trêmula em direção às cartas e à fotografia que Juliana ainda segurava. A nora lhe deu o embrulho e a idosa o apertou contra o peito com uma força surpreendente, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Durante vários minutos, ela apenas ficou ali, acariciando a fita azul desbotada com a ponta dos dedos, o rosto refletindo uma tempestade de emoções que Juliana nunca tinha visto nela antes. Eu tinha medo que não conseguisse a tempo. A voz de Dona Helena era apenas um sussurro agora. Tinha medo que Ricardo viesse. Ele não entenderia. Jogaria tudo fora ou queimaria se não encontrasse dinheiro. Ela olhou para Juliana e pela primeira vez em todos esses anos não havia frieza em seus olhos. Apenas cansaço e uma esperança desesperada. Você deve estar pensando que sou louca, uma velha fingindo estar à morte, armando um teatro. Não sei o que pensar, Juliana admitiu, sentando-se na beirada do sofá, em frente a ela. Dona Helena soltou um suspiro profundo. Quando os médicos me deram o prazo, eu soube que tinha apenas uma chance. Conhecia meu filho bem demais. Ele não viria pessoalmente, nunca vem. Mandaria alguém. E eu torcia para que fosse você, Juliana. Aquelas palavras surpreenderam tanto a nora que ela ficou sem ar por um momento. Ricardo me ligou há alguns dias. Ele pensa que escondo joias da família, dinheiro, coisas valiosas, como se eu tivesse alguma fortuna escondida. Dona Helena olhou para o embrulho em seu colo, uma lágrima silenciosa descendo por sua bochecha enrugada. Mas eu tenho algo de valor, sim. Só que não é ouro nem diamantes. É uma história. Um segredo que guardei por mais de 50 anos. E agora preciso que alguém saiba a verdade. A idosa pegou a fotografia e a segurou perto dos olhos, como se quisesse gravar cada detalhe na memória. Este é Igor, meu primogênito, meu filho. Juliana sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Que filho? Ricardo não tem irmãos. Sempre soubemos que ele era filho único. Dona Helena balançou a cabeça lentamente. Ricardo não sabe de nada. Ninguém sabe. Apenas eu. E agora você. Ela começou a contar, e Juliana se viu mergulhando numa história que parecia impossível, mas que saía daquela mulher com uma verdade dolorosa e inegável. Era jovem, tinha 22 anos, estudava pedagogia, e conheci Fernando. Ele era geólogo, um homem apaixonado por seu trabalho, sempre falando sobre pedras e minerais como se fossem tesouros. Tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente e sonhos grandes demais para aquela época. Nos apaixonamos. Era um amor intenso, daqueles que você só sente uma vez na vida. Íamos nos casar. Fernando queria me levar para o norte com ele. Dizia que construiríamos nossa vida lá, longe de tudo. Mas eu tinha medo. Meus pais eram pessoas rígidas, tradicionais. Meu pai trabalhava num cargo importante no governo. Minha mãe era professora. Tudo na nossa casa era controlado, medido, correto. E então, Fernando partiu para sua última expedição. A voz de Dona Helena começou a falhar, engasgada pela emoção. Ele prometeu voltar em 6 meses. Escrevia toda semana cartas lindas, cheias de esperança. Estas cartas. Ela apertou o maço contra o peito. E então as cartas pararam. Chegou uma notificação oficial. Avalanche. Toda a equipe morta. Corpos não recuperados. Ela fechou os olhos como se a dor de mais de 5 décadas atrás ainda estivesse fresca. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, descobri que estava grávida, do Fernando. Imagine o escândalo naquela época, para uma família como a minha. Filha solteira e grávida de um homem morto. Meu pai quase teve um ataque quando contei. Gritou comigo como nunca tinha gritado. Disse que eu tinha trazido vergonha para toda a família. Queria que eu fizesse um procedimento, que me livrasse do problema. Mas eu não pude. Dona Helena olhou para a Juliana
com uma intensidade que cortava. Era tudo o que me restava dele, do amor da minha vida. Então, meus pais bolaram outro plano. Me mandaram para longe, para a casa de uma tia distante em outra cidade. A versão oficial era que eu estava ajudando a cuidar de uma parente doente. Foi lá que Igor nasceu. As palavras de Dona Helena caíam sobre Juliana como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. A idosa continuou falando, e a nora mal conseguia processar o que estava ouvindo. Me deixaram segurar Igor apenas uma vez. Ele era tão pequeno, tão perfeito. Tinha os olhos sérios do pai. Prometi a mim mesma que voltaria para buscá-lo assim que as coisas se acalmassem. Mas a pressão era insuportável. Meus pais vinham me visitar toda semana, não para me consolar, mas para me convencer. Diziam que eu estava arruinando não só a minha vida, mas a vida da criança também. Que um bebê precisava de uma família completa, de um pai. Que eles já tinham encontrado um casal maravilhoso, sem filhos, pessoas boas e respeitáveis que dariam a Igor tudo o que eu nunca poderia dar. E eu, Juliana, acreditei neles. Uma lágrima rolou pelo rosto de Juliana. Ela não conseguia imaginar a dor daquela decisão. Assinei os papéis da adoção. Foi o maior erro da minha vida, o pecado que carrego até hoje. Eles me disseram que era o melhor para todos, que Igor cresceria feliz, que eu poderia reconstruir minha vida. Mas parte de mim morreu naquele dia, a parte que sabia amar verdadeiramente. E aí veio Ricardo. Dona Helena continuou, a voz amarga. 1 ano depois, meus pais arranjaram meu casamento com Eduardo, o pai de Ricardo. Um engenheiro promissor, filho de um amigo influente do meu pai. Eduardo era um bom homem, correto, responsável, mas eu nunca o amei. Apenas existia ao lado dele, uma sombra da mulher que eu havia sido. Mas então a vida me puniu ainda mais. Tentamos ter filhos, Eduardo e eu. Tentamos por anos. Médicos, tratamentos, nada funcionava. Era como se meu corpo tivesse decidido que eu não merecia ter outro filho depois de ter abandonado o primeiro. Eduardo nunca me culpou abertamente, mas eu via a decepção em seus olhos. Até que ele morreu, há 15 anos. Um infarto súbito. E eu fiquei sozinha. Sozinha? Mas e o Ricardo? A voz de Juliana saiu trêmula. Dona Helena olhou nos olhos dela. Ricardo não é meu filho biológico. Ele é adotado. Juliana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Um colega de Eduardo faleceu num acidente na empresa. Deixou um filho pequeno, um bebê de 1 ano. A mãe tinha falecido no parto. Não havia mais família. Eduardo insistiu que adotássemos a criança. Disse que era nosso dever. E eu concordei. Pensei que talvez conseguisse amar o filho de outra pessoa, já que não podia ter o meu. Mas não consegui, Juliana. Tentei, Deus sabe que tentei. Ricardo era uma boa criança, mas toda vez que olhava para ele, via o Igor que eu havia perdido. A culpa me consumia. Fui uma mãe terrível para Ricardo. Fria, distante, e ele cresceu ressentido, amargo. Ricardo sabe que é adotado? Juliana perguntou, ainda tentando processar tudo aquilo. Eu nunca contei para ele, mas acho que ele descobriu sozinho. Quando era adolescente, ele tinha o hábito de mexer nas nossas coisas, de Eduardo e minhas. Uma vez encontrei a pasta com os documentos de adoção aberta em cima da mesa. Nunca comentamos sobre isso, mas algo mudou nele depois daquele dia. Ficou mais distante, mais calculista. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de décadas de dor e arrependimento. Juliana olhou para aquela mulher frágil na poltrona, segurando as cartas como se fossem sua única âncora neste mundo, e de repente tudo fez sentido. A frieza dela, a distância, a maneira como sempre pareceu julgar a nora. Não era sobre Juliana. Nunca foi. Era sobre a dor que Dona Helena carregava, sobre o filho que ela perdera e nunca conseguira recuperar. Procurei por Igor durante anos, Dona Helena continuou, mas meus pais fizeram um trabalho eficiente em apagar qualquer rastro. Contratei detetives particulares, vasculhei registros, mas era como se ele tivesse desaparecido, e com o passar do tempo, desisti. Convenci-me de que era melhor assim, que ele estaria feliz com sua nova família, mas nunca parei de pensar nele, nunca.
E agora? Juliana perguntou suavemente. Por que me contar isso tudo agora? Porque estou morrendo de verdade, Juliana. Os médicos não estão mentindo sobre isso. E antes de partir, preciso tentar mais uma vez. Preciso encontrar meu filho. Preciso que ele saiba que eu não o abandonei por não amá-lo, mas porque fui manipulada, porque era jovem e assustada. Preciso que ele saiba a verdade. Dona Helena pegou a pequena chave que estava entre as cartas. Esta chave abre um cofre no banco. Lá dentro estão todos os documentos que consegui guardar. A certidão de nascimento original de Igor, mais cartas de Fernando, o diário dele. Tudo que pode provar quem ele é, quem era seu pai. É a única herança que tenho para dar. Não ouro, não dinheiro. Apenas a verdade. Juliana ficou sentada ali completamente perdida. Como ela poderia ajudar? Como encontrar alguém que foi adotado há mais de 5 décadas? Mas olhando para os olhos suplicantes de Dona Helena, soube que não tinha escolha. A sogra tinha confiado a ela seu segredo mais profundo, sua dor mais dolorosa. Eu vou ajudá-la, a nora prometeu. Vou fazer tudo o que puder para encontrar Igor. Naquele momento, elas ouviram o barulho inconfundível de uma chave girando na fechadura da porta da frente. O coração de Juliana disparou. Ricardo, ele não deveria estar ali agora. Dona Helena olhou para a nora com pânico nos olhos. Rápido, esconda. Por favor, esconda tudo. Sem pensar, Juliana pegou o embrulho e correu até sua bolsa que estava perto do sofá. Enfiou as cartas, a chave e a fotografia no fundo, embaixo da carteira e da nécessaire, justo quando a porta se abriu. Ricardo entrou com aquela expressão que Juliana conhecia bem, uma mistura de impaciência e irritação. Ele nem cumprimentou, apenas varreu a sala com os olhos como um predador procurando sua presa. Juliana, você não atende o celular? A voz dele ecoou pelo apartamento, carregada de acusação. A mulher percebeu tarde demais que tinha deixado o telefone no silencioso. Estava limpando, não ouvi tocar. Ela tentou explicar, mas ele já tinha visto Dona Helena sentada na poltrona. Os olhos dele se estreitaram com desconfiança. O que está acontecendo aqui? Por que minha mãe não está na cama? Tentei trocar a roupa dela e a sentei para tomar ar. Juliana inventou rapidamente. Mas ela está muito fraca. Precisa voltar para a cama logo. Ricardo se aproximou da mãe e acenou a mão na frente do rosto dela. Dona Helena tinha fechado os olhos e deixado a cabeça pender para o lado, voltando a fazer o papel de alguém à beira da morte. Nenhuma reação. Ele torceu os lábios em desdém. Um vegetal completo, disse com uma frieza que fez Juliana estremecer. E então, encontrou alguma coisa? Nada, Juliana disse, tentando manter a voz firme. Procurei no armário, na cômoda. Só roupas velhas e alguns documentos antigos. Nada de valor. Ele deu um passo em direção à esposa, o rosto contorcido pela raiva. Você está mentindo. Eu conheço esse seu jeito quando mente. Os olhos ficam arregalados demais, a voz sai alta demais. O que você encontrou, Juliana? Nada, eu juro. O coração de Juliana estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Ricardo, por favor, você está sendo paranoico. Sua mãe está muito doente. Não devíamos estar discutindo isso aqui. Ele agarrou a esposa pelo braço, apertando forte. Você acha que sou idiota? Acha que não sei quando está escondendo algo de mim? Onde você guardou? Me solta, está me machucando. Juliana tentou se desvencilhar, mas ele apertou mais. É assim que você me agradece? Eu te dou um teto, comida, tudo o que você precisa, e você me trai na primeira oportunidade? O rosto dele estava vermelho, uma veia pulsando em sua testa. Eu não traí ninguém. Não tem nada aqui, Ricardo. Você tem que acreditar em mim. Mas ele já tinha soltado o braço dela e começado a vasculhar a sala. Não era uma busca, era uma destruição sistemática. Ele arrancava as almofadas do sofá, virava gavetas inteiras no chão, jogava livros das prateleiras. A cristaleira tremia com a violência dos movimentos dele. Os elefantinhos de porcelana dançavam perigosamente perto da beirada da mesa. Ricardo, para! O que você está fazendo? Juliana correu atrás dele,
tentando impedi-lo, mas ele a empurrou para o lado. Vou encontrar o que você está escondendo. Tudo que está nesta casa é meu. Tudo. Ele virou a poltrona onde Dona Helena estava sentada, fazendo-a quase cair. Ela manteve os olhos fechados, mas Juliana viu suas mãos tremerem levemente segurando os braços da cadeira. Foi quando ele viu a bolsa de Juliana, encostada no canto perto da porta. E isso aqui? O que tem na sua bolsa, Juliana? O sangue da mulher gelou. Ele se aproximou da bolsa com a determinação de um caçador que finalmente encontrou seu alvo. Esticou a mão em direção a ela e foi nesse momento que a campainha tocou. Um som alto, insistente, quebrando a tensão do ambiente. Quem é? Ricardo rosnou, frustrado com a interrupção. A campainha tocou novamente, ainda mais insistente. Dona Helena, a voz estridente de uma mulher idosa veio de fora. Trouxe pãezinhos frescos para a senhora. Abra a porta, minha querida. Ricardo olhou para a porta, então para Juliana, então para a bolsa. A campainha continuava tocando sem parar. É a Dona Zélia, a vizinha de baixo. Ela deve ter ouvido o barulho. Juliana aproveitou a distração momentânea para chutar discretamente sua bolsa para debaixo da poltrona, onde Dona Helena estava sentada. Ricardo não viu, ocupado demais, tentando decidir se ignorava a vizinha intrometida ou se ia até a porta. A campainha tocou pela 4ª vez, seguida de batidas na porta. Dona Heleninha, está tudo bem aí? Ouvi uns barulhos estranhos. Vou chamar o síndico se não abrir. Ricardo praguejou baixinho e foi até a porta, tentando compor uma expressão menos assassina. Quando abriu, Dona Zélia praticamente invadiu o apartamento. Uma senhora baixinha e redonda, de óculos grossos e avental florido. — Oh, Ricardo, você está aqui? Pensei que fossem ladrões com todo esse barulho. Ela passou por ele sem cerimônia, olhando ao redor da sala. Meu Deus do céu, que bagunça é essa? Estão fazendo reforma? Ricardo abriu a boca para responder, mas Dona Zélia já tinha visto Dona Helena na poltrona e tinha corrido até ela. Helena, minha querida, está se sentindo melhor hoje? Juliana aproveitou a confusão para se aproximar da poltrona e, com o pé, empurrou sua bolsa ainda mais para dentro, onde ninguém pudesse vê-la. Seu coração estava disparado, mas ela tentava manter uma expressão calma. Dona Zélia continuava falando sem parar, abrindo a sacola que trazia. Trouxe pão de queijo quentinho, aquele que você tanto gosta, e também uns biscoitos de polvilho. Você precisa comer, minha filha, senão fica só pele e osso. Ricardo estava na porta, claramente irritado com a interrupção, mas incapaz de expulsar a vizinha sem parecer um monstro. Dona Zélia, muito obrigado pelos pães, mas agora não é um bom momento. Besteira, menino. Sempre é um bom momento para cuidar dos nossos velhinhos. Ela se virou para Juliana. E você deve ser a nora, não é? Que bom que veio cuidar da Helena. Essa aqui precisa de companhia, de carinho. Depois que Ricardo finalmente conseguiu se livrar de Dona Zélia, ele lançou a Juliana um olhar fulminante. Você deu sorte hoje, Juliana, mas não pense que isso acabou. Vou descobrir o que você está escondendo. Ele ajeitou o paletó, passou a mão pelos cabelos tentando recuperar a compostura. Vou voltar amanhã, e você é melhor ter uma explicação melhor preparada. Assim que a porta se fechou atrás dele, as pernas de Juliana fraquejaram. Ela desabou no sofá, tremendo. Dona Helena abriu os olhos lentamente e Juliana viu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Me perdoe, Juliana. Não imaginei que ele reagiria assim. Agora você está em perigo por minha causa. A nora balançou a cabeça, ainda tentando recuperar o fôlego. Não foi culpa sua. Ricardo sempre foi assim, eu só nunca quis admitir. Juliana pegou sua bolsa de debaixo da poltrona e verificou o conteúdo. As cartas, a fotografia e a chave estavam todas lá, intactas. Ela guardou tudo de volta com cuidado e fechou o zíper. Preciso sair daqui, Juliana disse, mais para si mesma do que para Dona Helena. Não posso voltar para casa agora. Ricardo vai estar me esperando, e eu não sei do que ele é capaz quando está assim. Fique aqui comigo, Dona Helena sugeriu. Há um quarto de hóspedes. Você pode dormir lá essa noite. Amanhã pensamos no que fazer. Juliana assentiu.
exausta demais para discutir. Ela ligou para o trabalho e avisou que tiraria alguns dias de folga por motivos familiares. Sua chefe não ficou feliz, mas não teve escolha senão aceitar. Depois, Juliana mandou uma mensagem para Ricardo dizendo que ficaria cuidando de Dona Helena durante a noite, que o estado dela estava muito delicado. A resposta dele veio rápida e ácida. Faça o que quiser, mas isso não vai ficar assim. Juliana desligou o celular e o jogou na bolsa. Ela precisava de ar, precisava pensar. Disse a Dona Helena que ia dar uma volta rápida na praça, em frente ao prédio, apenas para clarear a cabeça. A idosa concordou, já de volta à cama, parecendo ter esgotado toda a sua energia com os eventos do dia. A praça estava tranquila naquela tarde de outono. Algumas mães com crianças pequenas, um senhor passeando com seu cachorro, um homem com roupas de trabalho plantando flores num canteiro. Juliana se sentou num banco e deixou as lágrimas finalmente caírem. Tudo em que sua vida tinha se tornado a sufocava. O casamento sem amor, o marido controlador, a solidão profunda que carregava há anos. Com licença, a senhora está bem? Uma voz masculina, gentil, tirou Juliana dos pensamentos. Ela levantou os olhos marejados e viu um homem de pouco mais de 50 anos, vestindo uma camisa de trabalho suja de terra, segurando uma garrafa de água. Sou Carlos, trabalho aqui na praça fazendo a manutenção dos jardins. A senhora quer um pouco de água? Agradeço, mas estou bem. Juliana mentiu, enxugando rapidamente as lágrimas. Mas ele não foi embora. Em vez disso, com delicadeza, sentou-se na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. Desculpe me intrometer, mas não parece bem. Às vezes ajuda a conversar com um estranho. Eles ouvem sem julgar, sem ter opiniões pré-formadas. Havia algo na voz dele, uma gentileza genuína, que não pedia nada em troca, que fez a casca que Juliana havia construído ao longo dos anos rachar. Ela começou a falar. Não contou tudo. Não mencionou as cartas ou o filho perdido de Dona Helena, mas falou sobre Ricardo, sobre como se sentia presa, sobre como tinha perdido a si mesma em algum lugar pelo caminho. Carlos ouviu em silêncio, apenas concordando com a cabeça de vez em quando. Quando Juliana terminou, ele falou: Entendo. Minha esposa faleceu há 3 anos. Câncer. Foi rápido, violento. Me deixou sozinho com nosso filho, o Gabriel. Tem 8 anos agora. Ele apontou para um menino que brincava no balanço, uma criança de cabelos escuros e sorriso largo. É por ele que continuo. É por ele que mudei de vida. Trabalhava num escritório antes, Carlos continuou. Mas depois que Ana morreu, percebi que a vida é curta demais para desperdiçar em coisas que não importam. Gabriel tem alergias severas, precisa de ar puro, de natureza. Então larguei tudo e virei jardineiro. Ganho menos, mas sou mais feliz. E meu filho está saudável. Foi a primeira vez em muito tempo que Juliana conversou com um homem que realmente a ouvia, que não queria nada dela além de uma conversa honesta. Ela ficou ali com Carlos por quase 1 hora, falando sobre a vida, sobre escolhas, sobre arrependimentos. Quando finalmente se levantou para ir, sentiu-se mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Se precisar conversar de novo, estarei aqui todos os dias até o fim do mês, ele disse ao se despedir. Às vezes um banco numa praça e um ouvido amigo são tudo o que precisamos para não enlouquecer. Juliana sorriu pela primeira vez em dias. Muito obrigada, Carlos. Você não imagina o quanto ajudou. Ela voltou para o apartamento de Dona Helena com um sentimento estranho. Algo que não sentia há muito tempo e demorou a reconhecer. Esperança. Na manhã seguinte, Juliana acordou cedo com a determinação de cumprir sua promessa a Dona Helena. Ela precisava encontrar Igor. Mas como? Por onde começar? Tomou café rapidamente e se sentou à mesa da cozinha com um bloco de notas, tentando organizar seus pensamentos. Tinha uma fotografia de mais de 50 anos atrás, um nome, uma data de nascimento e uma cidade onde ele nasceu. Não parecia muito. Dona Helena se juntou a ela, ainda fraca, mas determinada. Há algo mais que pode ajudar.
Nas cartas de Fernando, ele fala sobre uma variedade especial de flores que queria plantar para mim. Íris azuis, ele dizia. Chamava de íris do cerrado, uma espécie que um botânico amigo dele estava desenvolvendo. Fernando tinha muitos contatos no meio científico. Talvez alguém se lembre dele. Juliana pegou as cartas e começou a lê-las mais cuidadosamente. Fernando era um homem culto, apaixonado, que escrevia com uma poesia que tocava o coração. Em várias cartas, ele mencionava colegas, lugares específicos onde trabalhou, projetos que desenvolveu. Era uma trilha, tênue, mas existente. Juliana decidiu começar por ali. Ela procurou na internet por Fernando Silva, geólogo, expedições no norte do Brasil no início dos anos 1970. Não encontrou muito. A internet era diferente naquela época. Muitos registros simplesmente não existiam online. Mas encontrou uma referência a ele num artigo antigo sobre mineração na Amazônia. O artigo mencionava uma expedição trágica em 1971, onde vários geólogos tinham morrido numa avalanche de terra. Entre os nomes, Fernando Augusto Silva. Juliana continuou procurando e encontrou algo interessante. Havia um instituto de geologia que mantinha arquivos sobre expedições antigas. Ela ligou para lá e, após ser transferida várias vezes, conseguiu falar com uma bibliotecária que concordou em procurar nos arquivos físicos. "Me ligue na semana que vem", a mulher disse. "Se houver algo sobre essa expedição específica, vou encontrar." Enquanto isso, Juliana decidiu ir até o banco verificar o cofre. Dona Helena lhe deu a chave e uma procuração que havia preparado anos atrás, prevendo que um dia precisaria de ajuda. O banco era um daqueles antigos, com tetos altos e pisos de mármore. Juliana explicou a situação e, após verificarem os documentos, levaram-na até a sala dos cofres. A caixa era pequena, pesada, coberta de poeira. Quando abriu, dentro havia um diário de capa de couro gasto, mais algumas cartas, documentos amarelados e uma pilha de papéis que pareciam mapas dobrados. Juliana pegou tudo com cuidado e guardou numa pasta que havia levado. De volta ao apartamento, ela espalhou tudo na mesa da sala. Dona Helena se aproximou, os olhos brilhando com emoção e dor. O diário era de Fernando. Página após página de anotações sobre seu trabalho, reflexões pessoais, declarações de amor por Helena. Juliana lia em voz alta para a sogra, vendo as lágrimas escorrerem silenciosamente por seu rosto. "Ele era um homem especial", Dona Helena sussurrou. "Sonhava grande, amava com intensidade, e eu o perdi." Mas foram os mapas que chamaram a atenção de Juliana. Estavam cobertos de anotações técnicas, cálculos, símbolos que ela não entendia. Ela tirou fotos com seu celular e mandou para Carlos, que mencionara ter um amigo geólogo. "Não custa tentar", pensou. Para sua surpresa, ele respondeu rapidamente: "Meu amigo quer ver isso pessoalmente. Pode ser algo importante." Juliana encontrou Carlos na praça no fim da tarde. Ele estava com um homem mais velho, de barba grisalha e óculos grossos, que se apresentou como Dr. Henrique, professor aposentado de geologia. Quando Juliana mostrou os mapas para ele, seus olhos se arregalaram. "Meu Deus, onde você conseguiu isso? Estes são mapas de uma descoberta significativa. Se são autênticos, indicam um depósito de minerais raros que nunca foi explorado." "É de alguém que morreu há mais de 50 anos, Juliana explicou. Ele era geólogo, estava numa expedição quando aconteceu o acidente. Dr. Henrique estudou os mapas por vários minutos, fazendo anotações. "Fernando Silva, você disse? Esse nome me é familiar. Deixe-me fazer algumas pesquisas. Se esse homem realmente fez essa descoberta, há registros em algum lugar. E se há registros, podemos rastrear as pessoas com quem ele trabalhou." 3 dias depois, Juliana voltou ao trabalho na clínica. Ela precisava de normalidade, de alguma rotina em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Chegou 15 minutos atrasada, o que foi suficiente para sua chefe, doutora Patrícia, repreendê-la na frente de todos. Soloviova olhou o relógio.
Aqui não é clube social, é um estabelecimento de saúde. Por sua causa, todo o trabalho está atrasado. Desculpe, tive problemas familiares. Juliana tentou se explicar. Todos têm problemas familiares. Doutora Patrícia cortou. E tem mais. Recebi uma reclamação sobre você. Dizem que você trocou as etiquetas de alguns exames na semana passada. Sabe o que isso poderia causar? Um diagnóstico errado. Isso é negligência grave. O coração de Juliana gelou. Ela lembrava vagamente daquele dia, logo após a primeira ligação ameaçadora de Ricardo. Estava tão nervosa que suas mãos tremiam. Vou revisar tudo, vou corrigir qualquer erro. Por favor, me dê uma chance. Doutora Patrícia olhou para ela com severidade. Já corrigimos. Joana ficou até tarde fazendo seu trabalho. Mais um erro desses e você terá que dar explicações por escrito para a direção. Agora volte ao trabalho e se concentre. Ela se afastou, deixando Juliana no meio do corredor, sob os olhares compreensivos mas impotentes dos colegas. Juliana, você está bem? Era Beatriz, sua amiga de trabalho, uma mulher ruiva e enérgica que trabalhava com ela há anos. Ela puxou Juliana para um canto. O que está acontecendo? Você não é você ultimamente. Está pálida, distraída, parece que não dormiu em dias. Juliana se sentou pesadamente numa cadeira. É o Ricardo. Está cada vez pior. Agressivo, controlador, não sei mais o que fazer. Beatriz pegou as mãos de Juliana. Juliana, isso é violência doméstica. Pode não ser física ainda, mas é violência psicológica. Você precisa fazer algo. Pode ficar na minha casa o tempo que precisar. Tenho um apartamento pequeno, mas cabemos. Aquelas palavras gentis quase fizeram Juliana desabar ali mesmo. Obrigada, Bia, de verdade. Mas tem algo que preciso resolver primeiro. Prometi a alguém que ajudaria e não posso desistir agora. Elas trabalharam o resto do dia, mas a mente de Juliana estava em outro lugar. Quando finalmente saiu da clínica, seu celular tocou. Era Carlos. Juliana, o Dr. Henrique descobriu algo. Pode vir até minha casa hoje à noite? É importante. Juliana concordou e pegou o endereço. Era um apartamento simples num bairro popular, mas quando chegou foi recebida com um sorriso caloroso de Carlos e pelo Gabriel, que estava fazendo a lição de casa na mesa da sala. Dr. Henrique estava lá com uma pasta cheia de documentos. Juliana se sentou e ele começou. Fernando Silva não morreu naquela avalanche. Ele ficou gravemente ferido, perdeu a memória temporariamente. Foi resgatado por moradores locais e levou anos para recuperar suas lembranças. Quando finalmente se recuperou e tentou procurar Helena, descobriu que ela havia se casado. Não quis perturbar a vida dela, então ficou no norte e nunca mais voltou. O coração de Juliana disparou. Então ele estava vivo? O Dr. Henrique balançou a cabeça tristemente. Estava. Morreu há 2 anos de pneumonia. Mas há mais. O chefe daquela expedição, aquele que assinou o atestado de óbito declarando Fernando morto, era Eduardo Soloviev, o marido de Helena e pai adotivo de Ricardo. Parece que ele sabia que Fernando estava vivo e simplesmente eliminou seu rival para poder se casar com a filha de um homem importante. O mundo girou ao redor de Juliana. A vida inteira de Dona Helena tinha sido construída sobre uma mentira. O homem com quem se casou não apenas não a amava, mas tinha roubado dela a chance de estar com seu verdadeiro amor. E Igor, o bebê que ela fora forçada a entregar, poderia ter crescido com seus pais biológicos se a verdade tivesse vindo à tona. Era monstruoso demais para compreender. Há algo mais, Carlos disse suavemente. Quando o Dr. Henrique me contou essa história, algo clicou em minha mente. Fui adotado quando bebê, aqui na cidade. Sempre soube disso, meus pais nunca esconderam. Eles eram um casal maravilhoso. Me deram todo o amor que uma criança poderia querer. Mas sempre me perguntei sobre minha família biológica. Ele puxou uma pasta de uma gaveta. Estes são meus documentos de adoção. Meu nome de nascimento era Igor. Juliana não conseguiu respirar por um momento. Você é o Igor, o filho de Dona Helena? Carlos assentiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas.
As datas coincidem, a cidade coincide. E quando o Dr. Henrique me mostrou uma foto antiga de Fernando Silva que encontrou nos arquivos, foi como olhar no espelho. Ele mostrou a foto a Juliana. A semelhança era inegável, os mesmos olhos sérios, a mesma linha da mandíbula. Juliana voltou correndo para o apartamento de Dona Helena. A idosa estava deitada, muito fraca agora, a doença finalmente cobrando seu preço real. Helena, Juliana sussurrou segurando sua mão. Encontrei ele. Encontrei Igor. Os olhos da sogra se abriram lentamente, confusos. É verdade? Não está sonhando para me consolar? É verdade. Ele está vivo, está bem. E quer conhecê-la. Carlos veio no dia seguinte. Ele entrou no apartamento nervoso, segurando um buquê de flores. Dona Helena estava sentada na poltrona, vestindo sua melhor roupa, o cabelo penteado com cuidado. Quando os olhos dele se encontraram, o tempo pareceu parar. Ela estendeu uma mão trêmula. Igor, meu menino? Ele se ajoelhou ao lado da poltrona e pegou a mão dela. Estou aqui, mãe. Finalmente estou aqui. As lágrimas escorreram pelo rosto de ambos. Dona Helena tocou o rosto dele com reverência, como se não conseguisse acreditar que ele era real. Você tem os olhos dele, os olhos do seu pai. Me perdoe, filho. Me perdoe por não ter sido forte o suficiente para lutar por você. Carlos balançou a cabeça, abraçando-a com cuidado para não machucá-la. Não há nada a perdoar. Eu tive uma infância feliz, pais que me amaram, mas sempre senti que faltava algo. Agora sei o que era. Juliana ficou ali observando aquele momento íntimo e sentiu uma felicidade genuína pela primeira vez em muito tempo. Dona Helena havia esperado décadas por isso. Mais de 50 anos carregando culpa, dor e segredo. E agora, nos últimos dias de sua vida, tinha encontrado a paz. A idosa segurou o rosto de Carlos entre as mãos. Conte-me tudo. Conte-me sobre sua vida, sobre quem você se tornou. Ele falou sobre seus pais adotivos, Paulo e Márcia, que o criaram com amor e lhe deram todas as oportunidades, sobre como se formou em engenharia, mas largou tudo para se tornar paisagista depois que sua esposa morreu. Sobre Gabriel, seu filho, o neto que Dona Helena nunca soube que tinha. Amanhã eu o trago para conhecer você, Carlos prometeu. Ele vai amar saber que tem uma avó. Eles passaram horas conversando, rindo, chorando, recuperando décadas perdidas. Juliana os deixou sozinhos na maior parte do tempo, preparando café e lanches na cozinha, dando-lhes privacidade. Mas não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja. Aquela conexão, aquele amor incondicional entre mãe e filho, era algo que ela nunca tivera. Nem com sua própria mãe, que morrera quando ela era jovem, nem com Ricardo, que via tudo como transação. Quando Carlos finalmente foi embora, prometendo voltar no dia seguinte, Dona Helena chamou Juliana até sua cadeira. Obrigada, Juliana. Você me deu o maior presente que alguém poderia dar. Me devolveu meu filho. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas agora posso partir em paz. Juliana segurou a mão dela, sentindo como estava fria e frágil. Não fale assim, ainda há tempo. Mas ambas sabiam que não havia. Os médicos tinham sido claros, e como se o universo estivesse confirmando, nas semanas seguintes, o estado de Dona Helena piorou rapidamente. Carlos vinha todos os dias, às vezes com Gabriel, que trouxe luz e alegria para aquele apartamento que por tanto tempo foi sombrio. Dona Helena sorria ao ver o menino. Tocava seu cabelo, contava histórias da juventude. Foi numa tarde tranquila de domingo, 3 semanas após o reencontro, que Dona Helena os chamou. Carlos estava sentado ao lado de sua cama. Juliana estava na cadeira próxima. Gabriel brincava quieto no chão com alguns brinquedos que tinham comprado para ele. A idosa olhou para os três com um sorriso fraco, mas genuíno. Minha família, ela sussurrou. Finalmente tenho uma família de verdade. Ela pegou a mão de Carlos e a colocou sobre a de Juliana. Cuidem um do outro. Vocês são boas pessoas ambos. Merecem ser felizes. Carlos, você encontrou em Juliana a bondade que sua Ana tinha. Juliana, você encontrou em Carlos a gentileza que sempre mereceu. Não desperdicem isso.
A vida é muito curta. Eles se entreolharam surpresos, mas havia verdade naquelas palavras. Nas últimas semanas, Carlos e Juliana tinham se tornado próximos, unidos primeiro pela busca por Igor, depois pelo cuidado com Dona Helena. Havia algo ali, uma conexão que nenhum deles havia verbalizado ainda. Dona Helena fechou os olhos, um sorriso de paz no rosto. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me deixar vê-lo mais uma vez. E então, cercada por seu filho e por aqueles que a amavam, ela simplesmente adormeceu. Seu peito subiu e desceu mais algumas vezes, cada respiração mais fraca que a anterior, até que finalmente parou. A mulher que havia carregado tanto peso por tantos anos finalmente descansou. O funeral foi pequeno e digno. Apenas algumas pessoas compareceram. Juliana, Carlos, Gabriel, Dona Zélia e alguns vizinhos antigos que ainda se lembravam de Dona Helena dos tempos em que ela era mais sociável. Ricardo apareceu, é claro. Chegou num carro caro, vestindo um terno preto impecável, a imagem da dor filial, mas Juliana via através da máscara. Ela viu quando os olhos dele vasculharam o local procurando por algo, alguém que pudesse ser útil a ele. Ele ignorou Juliana completamente durante a cerimônia. Mas quando todos estavam saindo, ele puxou a ex-esposa para o lado. Precisamos conversar. Sobre a herança, sobre o que acontece com o apartamento. Antes que Juliana pudesse responder, Carlos se aproximou. Ricardo, certo? Sou Carlos. Ou Igor, se preferir. O filho biológico de Dona Helena. A expressão de Ricardo foi impagável. Confusão, depois incredulidade, depois raiva pura. Que brincadeira é essa? Minha mãe não tinha nenhum outro filho. Carlos tirou alguns papéis do bolso do paletó. Certidão de nascimento original, teste de DNA que fiz com uma amostra de cabelo que Juliana conseguiu, documentos de adoção. Tudo está aqui. Sou Igor Grigorievich Silva, nascido em 15 de março de 1972, filho de Helena Pereira Silva e Fernando Augusto Silva. Ricardo arrancou os papéis de sua mão e os examinou freneticamente. Isso não pode ser verdade. É uma fraude. Vocês dois armaram isso para me roubar. Eu sou o filho dela, eu cuidei dela todos esses anos. Carlos balançou a cabeça calmamente. Você mal visitava sua mãe. Juliana cuidou dela nas últimas semanas. E quanto à herança, não se preocupe. Vou renunciar à minha parte do apartamento em favor de Juliana. Ela merece mais do que eu. O quê? Ricardo olhou para Juliana com ódio. Você. Você planejou isso desde o início. Fingiu ser a esposa obediente enquanto conspirava para roubar tudo de mim. Não roubei nada, Juliana respondeu calmamente, surpresa com sua própria voz firme. Só fiz o que era certo. Ajudei uma mulher moribunda a encontrar seu filho. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Algo que você não entenderia. Mas havia mais. O advogado de Dona Helena, um senhor idoso que ela havia contratado nas últimas semanas, se aproximou. Senhor Ricardo, lamento informar que o apartamento será dividido entre você e o senhor Carlos, conforme a lei determina para filhos de primeira ordem. No entanto, o banco entrou em contato. Devido às suas dívidas não pagas, sua parte do apartamento foi penhorada. Então, na prática, não herdará nada. E quanto aos tais tesouros que Fernando descobriu, o advogado continuou. Já fui informado por especialistas que, embora os mapas sejam autênticos e indiquem uma descoberta valiosa, o local está dentro de uma reserva ambiental federal. Sua exploração é proibida por lei. Portanto, os mapas têm apenas valor histórico e científico. Não podem ser vendidos ou explorados. O rosto de Ricardo passou por várias tonalidades de vermelho. Em poucos minutos ele havia perdido tudo que achava que seria seu. Ele se virou para Juliana uma última vez. Isso não vai ficar assim, Juliana. Você vai se arrepender. Mas a mulher não sentiu medo. Pela primeira vez em anos, sentia-se forte. Estou pedindo o divórcio, Ricardo. E antes que pergunte, não quero nada seu. Apenas minha liberdade. Ele ficou ali parado, atordoado, enquanto Juliana se afastava de braço dado com Carlos. Atrás deles, ela ouviu o som de Ricardo chutando um vaso de flores em frustração.
Os meses seguintes foram de transformação. O processo de divórcio foi rápido, já que Ricardo estava ocupado demais tentando salvar seus negócios falidos para criar obstáculos. Juliana vendeu sua parte do antigo apartamento que compartilhara com ele, e com Carlos decidindo que o apartamento de Dona Helena seria grande demais para ele e Gabriel, ela o comprou dele pelo preço justo de mercado. Era estranho morar lá inicialmente, cercada pelas memórias de uma mulher que por tanto tempo fora distante, mas que no final havia confiado a ela seu maior segredo. Carlos e Gabriel se mudaram para uma casa com quintal nos arredores da cidade. Um lugar perfeito para um jardineiro e um menino alérgico que precisava de ar puro. Juliana os visitava frequentemente e eles a visitavam. Lentamente, sem pressa, uma nova família estava se formando. Não a tradicional, mas uma família do coração. Gabriel chamava Juliana de tia Juliana e pedia para ela ler histórias para ele antes de dormir. Carlos ensinava a Juliana sobre plantas e flores, e ela o ajudava com papelada e contas. Uma tarde, Carlos levou Juliana até um viveiro especial nos arredores da cidade. Tenho uma surpresa para você. Ele a guiou até uma estufa onde cresciam íris de um azul profundo e único. Íris do Cerrado. O Dr. Henrique conseguiu rastrear o botânico amigo de Fernando. Ele ainda cultiva essas flores. São raras, difíceis de cuidar, mas duram décadas se bem tratadas. Pensei em plantar algumas no jardim da minha nova casa, em memória de Fernando e Dona Helena. Eles plantaram as íris juntos num sábado ensolarado. Gabriel ajudou, suas mãozinhas sujas de terra, rindo enquanto Carlos fingia reclamar da bagunça. Juliana olhou para aquela cena, para aquele momento simples e perfeito, e percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta, ela era verdadeiramente feliz. Não havia riqueza material, não havia luxo, mas havia algo muito mais valioso. Havia amor, havia honestidade, havia paz. O trabalho de Juliana na clínica melhorou. Sem a pressão constante de Ricardo, sem o medo de voltar para casa e enfrentar críticas e acusações, ela conseguia se concentrar melhor. Doutora Patrícia até a elogiou uma vez, um evento raro que Beatriz comemorou levando Juliana para tomar café depois do expediente. Você está diferente, Beatriz observou. Mais leve. Como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Foi, Juliana respondeu sinceramente, um peso de mais de 50 anos. A amiga não entendeu a referência, mas sorriu mesmo assim. Seja lá o que aconteceu, estou feliz por você, Juliana. Você merece ser feliz. Juliana soube por Dona Zélia que Ricardo tinha perdido tudo. Os negócios faliram, os credores tomaram o pouco que restava. Ele se mudou para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Uma parte de Juliana sentiu pena dele, mas uma parte maior reconhecia que era consequência de suas próprias escolhas. Quanto a ela e Carlos, a relação deles evoluiu naturalmente. Não houve nenhum momento dramático de declaração, nenhuma grande cena romântica. Foi gradual como uma planta crescendo. Um dia Juliana percebeu que ele estava segurando a mão dela enquanto caminhavam. Outro dia, ele a beijou suavemente ao se despedir. E um dia, cerca de 6 meses após a morte de Dona Helena, ele pediu Juliana em casamento de forma simples e sincera, com Gabriel segurando o anel. Não foi um casamento grande, apenas eles três, Beatriz, Dr. Henrique, Dona Zélia e alguns amigos próximos. Juliana usou um vestido simples e eles se casaram no jardim da casa de Carlos, sob as íris azuis que floresciam lindamente. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, Juliana olhou para o céu e sussurrou um obrigada silencioso para Dona Helena. Ela tinha razão naquele último dia. Eles mereciam ser felizes. E finalmente eram. Às vezes, quando Juliana está cuidando das íris no jardim, ela pensa em como a vida pode mudar de formas inesperadas. Um simples pedido para visitar uma sogra doente se transformou numa jornada que mudou completamente o rumo de sua existência. Ela encontrou um embrulho escondido num vaso de flores mortas, e dentro dele encontrou muito mais do que cartas e fotografias antigas. Encontrou verdades enterradas,
amores perdidos e, eventualmente, um novo começo. Dona Helena carregou seu segredo por mais de 5 décadas, permitindo que a culpa e o arrependimento a consumissem. Mas no final, ela encontrou a coragem de confiar em alguém, de buscar a verdade, de fazer as pazes com seu passado antes de partir. E ao fazer isso, ela não apenas reencontrou seu filho, mas também libertou Juliana de uma prisão que ela mesma havia ajudado a construir. A história ensina que nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 52 anos, quando muitos diriam que a vida já está definida, Juliana encontrou uma nova família, um novo amor, um novo propósito. Gabriel a ensina todos os dias a ver o mundo com olhos de criança, cheios de maravilhamento. Carlos mostra a ela que o amor verdadeiro não precisa ser complicado ou dramático, mas pode ser gentil, constante, reconfortante. As íris continuam florindo a cada estação, lembrando a todos de que mesmo nas histórias mais tristes pode haver beleza. Fernando nunca plantou essas flores para Helena como sonhava, mas seu filho, o filho que ambos nunca puderam criar juntos, as planta agora em memória deles. É uma forma de fechamento, uma forma de honrar um amor que foi interrompido, mas nunca esquecido. E Juliana, que passou tantos anos acreditando que não tinha valor, que não merecia mais do que migalhas de afeto, aprendeu que estava errada. Ela merecia sim. Todas merecem. Esta história é um lembrete de que há sempre uma porta para a liberdade. Às vezes está escondida, enterrada sob anos de medo e resignação, mas está lá. E quando finalmente é encontrada, e há coragem de atravessá-la, descobre-se que do outro lado existe uma vida que vale a pena ser vivida. Gostou da história de hoje? Se ela prendeu sua atenção, tenho certeza de que a próxima, que já aparece aí na sua tela, vai emocionar ainda mais. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e escrever seu comentário. Um grande beijo e até a próxima história emocionante.